Brasil tem um grande problema na configuração do investimento. Tá? O Brasil, para você ter ideia, investe mais em defesa, talvez não agora por causa da guerra, mas antes de Israel entrar em guerra, o Brasil investia mais em defesa do que Israel. O problema é que é tudo pessoal, né? O problema é que a maior parte do orçamento é gasto em despesa de pessoal. Não é pesquisa, não é desenvolvimento, não é arma, nem nada. Isso. O Brasil hoje está tendo uma evasão enorme de pilotos da FAB. Né? Agora, isso virou notícia. Por quê? Porque o Brasil hoje tem F-5. O F-5, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos usam o F-22. Nós temos F-5 que está com 50 anos de uso. Os Gripen que chegaram não dá para nada. É 2, 3, e mesmo assim parece que estão com algum problema não estão completos. O Brasil, hoje, não tem força aérea. Tem o Super Tucano lá, que é para pegar guerrilha, terrorista, contrabando. Para um combate contra uma força aérea normal, nós não temos caça. Certo? Se você for para o Exército, a situação também é péssima. A Marinha, navios de guerra da Marinha, não tem condição de defender, talvez, o Rio de Janeiro, quanto mais o litoral inteiro do país. Então, qual é o problema? Nós destinamos para as Forças Armadas um percentual do PIB que já não é tão grande. E a maior parte desse dinheiro é gasto na área de pessoal, na área de pagamento de salários, pensões, etc. Então, não sobra dinheiro para investimento. Hoje, as Forças Armadas estão reduzindo, como já fizeram no passado, no tempo do Fernando Henrique, estão reduzindo até expedientes. Rancho, comida. No passado, houve uma declaração do general Santa Rosa, um bom tempo atrás, que o Exército não tinha munição para 1 hora de combate. Para 1 hora de combate. Então, o problema não é quanto você gasta, é como você gasta. Com que filosofia você gasta. Outra coisa, o Brasil é um continente. O Brasil precisava de um exército aí, dentro das condições atuais que a gente fala tanto da quantidade de soldados, né? Precisava de um exército com um efetivo muito maior e muito mais especializado, mas focado em desenvolvimento tecnológico. Qual é o corpo de blindados que nós temos para uma guerra? Irrelevante em relação ao território. Sistema de mísseis. Hoje as guerras são drones e mísseis. Você está vendo na Ucrânia. Sim. Drones e mísseis. Nós temos drones de combate? Nós temos mísseis de médio alcance? No momento, nós não temos condições de combater nenhum grande predador militar. A principal ameaça do Brasil é a sua própria incapacidade, né? Sim, e que tende a se tornar mais grave, uma vez que o governo atual nunca foi um admirador das Forças Armadas e nunca será um incentivador do seu fortalecimento para que não veja nele uma ameaça futura. Então nós temos ali uma crise já de comandos atuais e já dos últimos anos não tem aquela gana, não tem aquela característica dos antigos comandos do Exército, comandantes do Exército. Nós temos um problema aí de geração, uma geração muito mais fraca. Nós temos um problema de seleção ao generalato que escolheu critérios não combativos para ascender a general. A maior parte do alto comando, principalmente de general de divisão para cima, os critérios para a ascensão não foram de combate, foram de política, de bom relacionamento, etc. Nós temos o problema da geração, que já não tem aquela cultura antiga, e nós temos agora o problema do desarmamento, da falta de equipamentos de combate. Então nós temos uma situação extremamente difícil com um governo desfavorável, um governo que não tem nenhum interesse em fortalecê-los. Quantas pessoas do povo sobreviveriam até se dar o checkmate global? E em quais condições, especialmente em nosso território? Excelentes análises, professor. Grata. Olha, existe um site muito ligado ao complexo industrial militar que fez uma série de previsões para 2025, chama-se Diageo. Né? Lá na área de membros eu mostrei os prints de tela, porque depois eles tiraram tudo do ar. O Brasil, dentro da visão deles para 2025, é um dos países menos impactados em relação a essa situação global. Por quê? Porque não é um país de interesse para um ataque. Né? Nós vamos ter outras áreas, principalmente Europa, Estados Unidos, muito mais impactados, assim como a Aliança Oriental.
A vantagem do Brasil nesse contexto é que, como ele é um pouco inexpressivo em termos de mundiais, né, de poder sentar numa mesa e falar alguma coisa, porque quem não tem poder armado não tem voz, ao mesmo tempo isso é uma proteção, porque ele fica isoladinho lá no sul, abaixo do hemisfério, abaixo do Equador, né, no hemisfério sul, onde os ventos alísios, etc., em caso de radiação, facilitam um bocado de ele não ser muito atingido, e ele não é um centro de poder conquistável, que não tem ali nada de muito importante nesse sentido. O que seria fundamental é aquele conceito que existe, né, de ser uma área de refúgio. Num conflito no hemisfério norte, onde eles vão buscar proteína, minerais, água potável, que o Brasil é rico, né? Mais nesse sentido. Mas você não destruiria um país onde você vai buscar recurso. Sim. Você vai destruir um país onde tem água, que você precisa da água. Você vai destruir um país onde tem alimento e você vai estar indo lá buscar alimento. Então, destruir o Brasil não é o importante, ao contrário. O importante é mantê-lo fraco, servil e vulnerável, para que quando você precise, vá lá, busque os recursos e ele não possa fazer nada para se opor a isso. Pois é, cara, e não precisa nem usar força, né, para pegar esse recurso. Não precisa. Eles já levam hoje o ouro sem usar força nenhuma. É. Né? As minas brasileiras produzem milhares de toneladas que eles levam, né, e direto. Eu vi um vídeo esses dias na internet, motores que são enviados para países estrangeiros para fazer retífica de motor. Aí quando os caras abrem o motor, o que tinha dentro do motor? Ouro. As minas que existem hoje no Brasil mandam para fora uma quantidade enorme de ouro. Então não precisa realmente de muita força para tirar nada daqui. Pois é. É lamentável, mas é a nossa realidade. Valesca Alves, neurofisiologia explicando geopolítica. Maquiavel entendia bem sobre o assunto, sobre isso, e mesmo sendo num passado bem distante, né? Maquiavel já previa, né? Muita coisa. Uma das áreas, Walter e Glauber, e quem nos ouve ver, uma das áreas fundamentais de estudo dos DGs é comportamento humano. Se você entender o comportamento humano, você entender como programar a sua mente, a mente deles, né? Programar a mente dos humanos de superfície. Se você conquista o coração e a mente deles, você não precisa de exército. Eles serão sempre seus prisioneiros e ainda vão te agradecer. E ele quer saber o seguinte, o que os DGs querem especificamente do mundo? Do mundo? Isso. Domínio. Por isso o nome deles são DGs, dominadores globais. Eles não estão preocupados com, como eu falei, nem com ismos, nem com fulanos. A única coisa que eles têm é uma estratégia de controle. Okay? O único objetivo é esse. E aí, como eu disse, nem todas as facções que compõem têm a mesma visão dos meios para se chegar a isso. Okay? Então, uns acham que é através, por exemplo, que eu coloquei de uma guerra via Oriente Médio, outros acham que é através de uma pandemia, outros acham que é através da Rússia, outros acham que é um cyberataque que cai a internet inteira, outros acham que pode ser feito através de um colapso no sistema econômico-financeiro, outras facções acham que pode juntar todos esses catalisadores. Os meios não são uníssonos, mas o objetivo é sempre o mesmo, respondendo ao superchat. O controle da situação. O controle e o domínio global. Por isso são DGs. Perfeito. E aquela teoria do plano para reduzir para 500 milhões só de... As pedras lá da Geórgia. E aí? É uma intenção que eles tiveram. Só que não foi concretizado, porque esqueceu de combinar com o outro lado. Uma coisa é você fazer um plano. Outra coisa é você colocar em prática. Né? Lá nas pedras estava lá, né? Manter a harmonia, diminuir a população para 500 milhões, etc. E as pedras da Geórgia, que tinham esses escritos, foi dinamitada e jogada no chão. Porque tem os DGs, mas tem a resistência. São grupos antagônicos com objetivos distintos. E claro que você pode medir o trabalho da resistência pelos planos DGs que não foram bem sucedidos. Então, uma maneira de você medir o sucesso ou não da resistência, vamos chamar de resistência por falta de outro nome, é ver os planos que os DGs divulgaram de fazer como esse e que até agora não foram concretizados. É uma maneira de observar. Claro que eles têm interesse em diminuir a população mundial, porque eles já deixaram claro, através de várias autoridades, dizendo que eles entendem que o planeta está esgotando seus recursos,
existe uma grande parcela de pessoas que, na visão deles, é inservível, etc. Isso é uma intenção. Concretizar, falta combinar com os outros. Sim, é outra história. A gente, a partir do momento que começou a ter uma guerra quente, né? Fica essa, diria que até uma certa ansiedade pela terceira guerra, né? Aí olha só como é que são as coisas. Olha como é que pode ocorrer uma programação. À medida que é divulgado através de filmes, Fim do Mundo, 2012, Impacto Profundo, Armagedon, sei lá mais Sim. o quê, essa ideia começa a ser inoculada na cabeça das pessoas. Elas começam a pensar nisso. O que acontece com o sistema reticular? Isso é importante para ele. E aí você começa a formar uma massa de pensamento em torno de algo que está sendo sugerido. As pessoas têm... Vamos lá. Quando você olha para a população, o pensamento prevalecente é sempre pensamentos positivos ou negativos? Negativos. Na grande massa. Tanto que tem uma máxima, né, que na mídia, né, notícia boa não dá ibope. Isso. Né? Então, quando você, através de sugestionamento, leva a grande massa a gerar pensamentos negativos que são contrários aos seus melhores interesses, isso é colocado no topo das prioridades. E aí, por aquele sistema de seleção natural, aquilo começa a ser direcionado para o foco das atenções. Nada mais são do que sugestionamentos do sistema para você criar uma realidade que antes não estava formada. E Hollywood cumpre bem esse papel, né? Sim, a varinha mágica. Né? Varinha sagrada, Holly, sagrado, wood, madeira. Varinha mágica. Mano, Walter, por que aquele filme que tu viu quando tem uma moleque lá tá se concretizando, cara? Se naquela época aquilo ali era só uma ficção. Pô, irmão, é isso. Por quê? É o que o professor acabou de falar, pô. Eles vão inoculando isso na mente das pessoas, no coração, vai tomando e acredito que no momento certo vai acontecendo ali conforme a programação. Walter, quantas vezes veio à sua mente um pensamento que você não sabe de onde veio? Você sente até ele ser meio que estranho a você. E geralmente não são positivos, né? Sim. Geralmente não são positivos. Então, esse é um outro campo, um dia nós podemos falar mais, que é da programação, que é feita na mente das pessoas. Quando você vem para a sociedade, é uma criança, sua tela está em branco. O que você vai recebendo de conceitos de bem e mal, certo e errado? Aquilo que lhe é passado primeiro pelos seus pais, depois pela escola, depois pelas autoridades. Então, todos os seus paradigmas, seus parâmetros, são confeccionados, são fixados em você pela autoridade prevalecente. Então, quando você é criança, você reconhece no seu pai e na sua mãe a autoridade. Se ele diz isso é certo e aquilo é errado, você admite e pronto. Depois, na escola, é o professor que te diz o que é certo e errado. Se ele disser que na história aconteceu assim, assim, assado, você assume e pronto. Depois tem as autoridades. Então, sua mente ela é programada por terceiros desde a tenra infância. E as sugestões de programação vêm através da mídia, vêm através dos filmes, das músicas que você fica repetindo. E à medida que você repete músicas, repete textos, isso programa. E o sistema reticular entende que isso é uma prioridade para você. À medida que você assume dessa forma, aquilo vira um padrão de comportamento. E aí você começa a ter pensamentos que não são seus. Você fala assim, pô, isso aí tá vindo na minha cabeça. Uma música que fica se repetindo na sua cabeça, já te aconteceu, né? Sim, certamente, sim. Né? Aquela música fica repetindo na sua cabeça. Então, entender como se programa uma mente é fundamental para você defender a sua mente da guerra cognitiva em que estamos. Dá um podcast? Talvez dê, vamos conversar sobre isso. Então vamos. Então já vamos projetar esse podcast aí, mano, Walter. Eu assisti o 143. Mandei mensagem pro professor, falei, professor, é 1h50, isso aí dá um podcast inteiro. Não é não? Verdade. E já fomos para 5 horas, né? E agora eu tô vendo aí um podcast inteiro também. Qual o melhor lugar para estar no caso de uma terceira guerra? Olha, o melhor lugar para se estar é onde você tem uma rede de apoio. Tem a família, amigos, etc.
Então, assim, o que eu digo, né? Onde você tem rede de apoio, onde você pode se juntar a outras pessoas que pensem como você e se ajudarem mutuamente. Esse lugar é o melhor lugar para se estar. O importante não é onde você está fisicamente. O importante é como está a sua mente. Ok? Pessoas, vocês já devem ter visto várias vezes, pessoas que tinham uma situação até confortável e entraram em depressão. O cara tem uma situação financeira estável, o cara tem uma situação de casamento ou familiar normal e sofre síndrome de pânico, sofre depressão. O mundo se forma dentro da sua mente. É aquilo que eu falei aqui. Não importa o que acontece, é a maneira como você reage ao que acontece. Então, não importa o que vai acontecer em 2025. O que importa é como você vai reagir ao que acontece em 2025. Então, principalmente, cuidar da sua saúde mental, emocional e olhar as coisas de uma perspectiva de um analista, para que você tenha a consciência situacional não distorcida e possa tomar decisões com discernimento, com inteligência, com sabedoria. Então, para onde você vai? Imagine o seguinte, você pode estar numa situação extremamente confortável, junto da sua família, etc. Se você não está bem, se você está deprimido, se você começa a ter uma ansiedade, você não tem nada. Primeiro, resolva a sua questão interna, que a externa se resolverá. Agora, se a sua questão interna está resolvida, o melhor lugar para você estar é onde você tem uma rede de apoio. Ah, eu vou para o país mais seguro do mundo. Se você não conhece ninguém lá, lá você vai ser um forasteiro, você vai ser um cidadão de segunda linha, que apoio você vai ter numa emergência? Esteja onde você tem uma rede de apoio. Isso é o mais importante depois da segurança interna. No nosso caso, mano, estamos lascados, porque minha rede de apoio está no Rio de Janeiro. De repente a gente não sobrevive, ainda que não tenha terceira guerra, né? É. Porque lá já tem os probleminha à parte, né? E tendo uma guerra, o Rio de Janeiro também acho que não é um bom lugar. Não é um bom lugar para estar, né? Não, eu também sou do Rio, né? E infelizmente o Rio de Janeiro sofreu uma deterioração profunda, tanto da segurança pública quanto em vários outros aspectos, né? Mas volto a dizer, né? Você precisa estar num meio em que você se sinta confortável. Outra coisa, quando a gente fala em Terceira Guerra Mundial, Walter, que foi tocado, eu não percebo no plano dos DGs uma guerra generalizada com o extermínio da humanidade, não, porque isso não interessa a eles. Você mataria os seus empregados? Então não é esse. Tem o transhumanismo. Tô pensando aí. Oi, Walter. Então, assim, tem o transhumanismo, que é a ideia de substituição dos humanos por robôs, né, uma situação. Nós estamos vendo, inclusive, agora o emprego de robôs no campo de batalha, né? Nós estamos vendo grandemente pregado pelo Elon Musk, né, que a força de trabalho seja substituída por robôs. Mas até que isso um dia se torne uma realidade, os humanos são necessários, são importantes. Então eu não vejo a curto prazo, na visão geral DG, uma guerra de extermínio onde, por exemplo, acabasse a humanidade. Isso não creio que acontecerá porque não faz sentido atualmente. Poderá haver uma guerra tática, de armas nucleares táticas. Por exemplo, vamos imaginar que a facção europeia resolva atacar a Rússia para provocar. E a facção Israel-Washington diga assim, pode detonar eles que eu não vou nem me mexer. E aí, em 10 minutos, a Europa acaba. O primeiro míssil chega na Europa entre 8 e 10 minutos, o último chega em 22 minutos a Londres. E aí Berlim, Paris, né, Londres, eles provavelmente não escolherão muitos países, só os principais, né? E algum mais perto, algum desafeto como a Polônia. E aí eles resolvem o problema entre eles. Os Estados Unidos não vai se mexer, provavelmente, se as divergências entre as duas facções permanecerem. É uma possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer. É uma possibilidade que vai se tornar mais provável à medida das interações das variáveis. Okay? Mas uma guerra de extermínio global, praticamente, a probabilidade de ocorrência desse evento é muito baixa. Mano, Walter, os superchats estão encerrados, né? Tu já fixou aí. Então vamos matar nossa dívida com a audiência, né? Claro. Até porque já avançou a hora, né?
Então, 5 horas é uma benção, né? Ter 5 horas de professor Wagner aqui. Mas não vamos também abusar, né?